no tempo que foi criada a Libra, para discutir aí o futuro de uma liga no futebol brasileiro, uma liga única, né, um grupo único, algumas coisas aconteceram nos bastidores, inclusive parte delas eu já tratei aqui em alguns vídeos, mas principalmente algo relacionado ao ego, né? Porque ali se criou muito destaque, muito holofote. Apareceu o Billy, à época presidente do Bahia, né? Com um discurso muito conciliador, dizendo que era necessário focar na evolução e não era a hora de uma revolução. Fiz um vídeo a respeito disso, mas três figuras no sentido contrário, ganhando destaque, puxando para um lado contrário e que lideraram essa dissidência, apareceram, né? O Marcelo Paes, que da mesma maneira que o Belitani no Bahia ganhou muito destaque, o Marcelo Paes também no Fortaleza era e ainda é um dirigente de muito destaque, recuperou o Fortaleza, tornando hoje uma das grandes forças do Nordeste, por que não dizer uma das forças do futebol brasileiro, está se consolidando todos os anos ali, brigando na parte de cima da tabela. E, claro, o Mário Petralha também, com aquele discurso anti-Flamengo sempre, tudo que o Flamengo ia para um lado, ele queria ir para o outro, independente de ser a coisa certa a se fazer ou não. E o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, com esse discurso sempre também de querer se colocar numa posição igual à do Flamengo em termos de arrecadação, em termos de prestígio, de grandeza. Grandeza o Fluminense tem, não nego, não estou dizendo isso, mas na parte comercial, de querer se colocar no mesmo nível de geração de receita, quando a gente sabe que são clubes de prateleiras diferentes nesse sentido. Enfim, esses três personagens, eles moveram aquilo que eles acreditavam ser uma revolução e que acabou sendo uma involução ou um desastre para o futebol brasileiro e para os clubes, principalmente, que os seguiram, criando a LFU. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal, gosta do conteúdo e quer contribuir para o crescimento do canal, se inscreva. Mas não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Então é importante, quando se inscrever, ativar o sininho, é aquele famoso like, o famoso joinha. Então se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, o joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número muito maior de pessoas. Comente aqui se você gostou ou não de algo que você viu. Deixe seus comentários, através dos seus comentários a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue para você. Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. E mais um favor, deixe aqui seu comentário sobre o áudio, se está ok. Dessa maneira, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o like, famoso joinha, compartilhando, comentando e dando feedback, você vai estar contribuindo e muito para o crescimento do canal. Voltando ao tema do vídeo, enfim, esses três personagens, como eu estava falando, Mário Bittencourt, Petralha e Marcelo Paes, se destacaram na liderança contrária à formação de uma liga, de um bloco único, né? E à época, a grande discussão era que iam fazer uma verdadeira revolução no futebol brasileiro, porque eles estavam propondo se valorizar o produto e não as marcas que compunham aquele produto, como se pudesse desassociar uma coisa da outra. As marcas, elas dão valor ao produto. Eu sempre costumo dizer, você imagina uma Fórmula 1, tira a Ferrari, tira a Mercedes e ver como é que fica o valor do produto Fórmula 1. Com certeza muito mais desvalorizado. A mesma coisa acontece no futebol brasileiro. Mas enfim, a época foi o tema, o discurso que levantou principalmente o Petralha, mesmo discurso que ele tinha levantado na formação da primeira Liga em 2015, se eu não estou equivocado. E foi quem causou justamente a explosão daquele grupo, daquela formação e acabou com a Primeira Liga. Da mesma maneira, causou a explosão da Libra e causou essa dissidência Libra-LFU. Mas o ponto é que eles vinham com o discurso de causar uma revolução, né? Nós vamos provar no mercado que o produto tem mais valor que as marcas, que as camisas, que esse discurso de camisa de clube ter mais atratividade porque tem mais torcida, né? Vamos acabar com esse discurso. Pelo menos foi isso que
discutiam a época, né? Que defendiam a época, melhor dizendo. Não estou dizendo que eles falavam que o fato de um clube ter mais torcida que o outro seria irrelevante, mas o que eles defendiam que mais relevante era a força coletiva de todos os clubes como produto, né? E aí criaram a famosa dissidência LFU e saíram ao mercado para defender essa ideia. Eu não sei ao certo se eles realmente acreditavam nisso ou se era uma questão de ego, porque estamos falando ainda de modelos associativos. Eu nem digo tanto o Marcelo Paes, mas o Mário Bittencourt, do Fluminense, ele prega um discurso no futebol carioca muito para fora, eu até acho, ou do que para dentro, para ele, não sei, para as pessoas próximas, mas acho muito mais para os conselheiros, sabe como é que é a política de um clube associativo, de que o Fluminense é tão grande quanto o Flamengo, tem que ganhar as mesmas coisas, mas enfim, o fato é que defenderam esse discurso e foram para o mercado validar essa verdade deles. E o mercado deu um retumbante não, né? Não validou esse discurso. E na primeira briga que eles perderam, ao não conseguir fechar acordo com ninguém, vamos lembrar disso, o que eles fizeram? Tiveram que dar não um passo atrás, mas vários passos atrás, quando a Libra já havia fechado com a Globo, e aí tiveram que recorrer ao Corinthians numa clara afirmação, né, numa clara, vamos dizer assim, assumindo a culpa, assumindo o erro, dizendo, sabe, aquele discurso ali de que a coletividade, o produto futebol, o coletivo de todos os times vale muito mais do que a marca, sabe, isso aqui não deu certo. Aquilo foi como uma confissão, esse é o termo que eu estava querendo usar, uma confissão de culpa ao chamar o Corinthians. Sabe por quê? Porque eles ofereceram os mesmos privilégios que eles haviam criticado tanto o Flamengo. E cá para nós, né? O Petralha, ele critica qualquer coisa que o Flamengo estiver envolvido. Vamos dizer assim, se o Flamengo defender que o Atlético Paranaense tem que ganhar mais do que o Flamengo, ele vai criticar essa postura do Flamengo e vai dizer que o Atlético Paranaense tem que ganhar muito menos que o Flamengo, só pelo prazer de estar e ser contra o Flamengo. O Petralha tem essa questão, não sei se é um complexo de inferioridade dele em relação ao time dele, em relação ao Flamengo, porque isso é muito evidente em todas as negociações que ele se coloca contra. Mas o ponto é que o Marcelo Paes também comprou esse discurso, né? O Mário sempre teve essa tendência no Fluminense, foi junto com o Petralha, mas o Marcelo Paes, que parecia ali aparecendo na cena nacional como um dirigente de visão, de destaque, foi nesse discurso também, até para fazer um contraponto ao que representava o Belitani, que era quem estava ganhando um destaque muito grande. Trazendo aqui as notícias dos bastidores, isso é público, né? O Belitani estava sendo considerado para ser o presidente da Libra, muito em função da habilidade que ele tinha de conciliar interesses divergentes. Era o cara que atuava nos bastidores, chamava o Flamengo daqui, o São Paulo dali, Palmeiras daqui, o Atlético à época era da LFU, né? Mas o Vasco fazia, o Vasco não, o Botafogo estava presente à época, né? Na Libra. Ele conseguia conciliar, era um cara com um discurso muito conciliador dele. Veio a frase que você tem aqui: é hora de evolução e não de revolução. E isso no Nordeste ele era grande nome que rivalizava com Marcelo Paes, né? O grande gestor, é o cara que também recuperou o Bahia, sempre uma grande potência no futebol nacional, não só no futebol do Nordeste, mas que estava muito ali, sucateado, muito apagado como força, né, do futebol nordestino, inclusive, e ele foi o cara que conseguiu trazer à tona essa grande marca, o Bahia. Então também criou muito destaque em cima dele. E é esse o ponto que eu quero chamar. Esses destaques, eles foram em algum momento se confrontando, né? Se pareando, né? Você tinha ali no Nordeste Marcelo Paes e o Belitani, e você tinha o Petralha, que criticou muito o Belitani, sempre foi muito contra o Belitani, em todas as entrevistas criticava, fazia comentários sarcásticos, dizendo, sabe, que queria aparecer, que queria ser o dono da liga, que queria isso, aquilo outro, sempre tinha comentários muito irônicos e sarcásticos em relação ao Belitani. Enfim, e foi o cara que, de certa maneira, influenciou esses outros dirigentes a comprar o seu discurso e de criar essa dissidência.
que, de certa maneira, não está se mostrando positiva, né? Tendo em vista os valores que estão sendo veiculados, comunicados, enfim. E, na verdade, o que fica dessa história? Esses três dirigentes, de alguma maneira, destacados por seu ego, sabe, enaltecidos ou confiantes demais, deram um passo, ou deram vários passos maiores que as suas próprias pernas, melhor dizendo. E, ao invés de criar uma revolução no futebol brasileiro, eles acabaram criando um problema muito difícil de ser corrigido, né? Que é essa parte aí, onde projetaram um valor X e não conseguiram alcançar nem metade. E aí fica o questionamento de como vão resolver esse problema daqui em diante. Porque na hora de se criar um discurso de influenciar outros clubes, isso foi fácil, né? Colocar esses clubes no mercado, se aventuraram sem algo minimamente confiável, né? Porque é uma experiência pela qual não tinham passado, não tinha uma referência de que isso poderia dar certo ou não, se desassociaram das grandes marcas do futebol brasileiro e tentaram vender seu produto sem essas grandes marcas do futebol brasileiro. Eu sempre faço analogia com a Fórmula 1, como se as outras escuderias da Fórmula 1 quisessem deixar Ferrari, Mercedes, McLaren, vamos dizer assim, que também tem uma história muito grande fora do círculo da Fórmula 1, vamos vender a Fórmula 1 sem essas equipes. Há uma experiência que não haviam passado, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, esses três dirigentes, eles têm uma responsabilidade, um protagonismo, né, nessa história, e quando eu falo um protagonismo, eu falo no sentido negativo mesmo da coisa, porque eles influenciaram os outros clubes, e a gente vê notícias de que esses clubes agora não têm os contratos fechados, que podem estão indo ao mercado financeiro, diga-se bancos, pedir empréstimo, porque não tem mais contrato da Globo, que os valores fechados até agora foram menos da metade do que se havia projetado, e o que você tem são promessas narrativas e promessas de que vai fechar valor, vai fechar isso. Eu vejo aqui nos comentários alguém dizendo, LFU está falando de forma estratégica, quando chegar na hora de começar o Campeonato Brasileiro, ela vai vender por um valor muito maior. Isso não faz sentido algum. Como é que ela vai vender na hora de fechar o Campeonato Brasileiro, se quem comprar vai ter que revender esses direitos para alguma empresa que queira expor sua marca no horário do jogo, no intervalo do jogo, ou seja, vai ter que trabalhar esses jogos adquiridos para poder revender no mercado publicitário. Então, isso aí de forma alguma faz sentido, mas ainda se vendem essas narrativas. E agora ninguém sabe ao certo como é que vão sair desse problema. E essas figuras, o Petralha, o Marcelo Paes também, o Bittencourt, começam a sair de cena, né? E figuras que estavam muito em cena quando começou essa história, você via só em destaque, né? Marcelo Paes dando entrevista, Petralha dando entrevista, vamos revolucionar o futebol brasileiro, o Bittencourt, o futebol brasileiro é o coletivo, não existe essa de um clube mais forte do ponto de vista comercial, receber mais do que o outro, era muito comum, sair com esses discursos era muito comum, essas narrativas apareciam na televisão, uma exposição, parte da imprensa, como até hoje, comprava muito esse discurso devido ao idealismo social desse discurso e de parte da imprensa, mas agora, no momento que precisam-se de respostas e soluções para o problema que está acontecendo, isso é um fato, não é um desenho, não é uma criação, eles não aparecem, inclusive o Marcelo Paes dá uma entrevista ou outra dizendo, estou gostando do que está sendo negociado, grandes coisas vão acontecer no futuro. Que futuro? Porque o ano começou, o Campeonato Brasileiro está para começar e a gente não sabe de que futuro estão falando. Cada vez mais a gente vê como o quão amador foram esses dirigentes e não analisar um cenário de mercado e não procurar uma assessoria especializada para fazer uma projeção e ao invés disso tomaram decisões precipitadas, baseado em ego, baseado em, querer ganhar destaque, baseado em qualquer coisa que não fosse a razão, com números ali sustentando um caminho mais correto. Quero saber sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, aquele like, o famoso joinha,
E para quem gosta do assunto e está interessado em debater mais, pode ter opinião divergente ou não importa, com respeito, é sempre bem-vindo. No sábado, dia 25, às 9 horas, vou estar fazendo uma live para a gente falar disso e outros assuntos, do futebol em geral, uma resenha descontraída, bacana, para que a gente possa interagir. Conto com a sua presença e o seu prestígio. Um grande abraço e até a próxima.